Estamos aqui com o professor José André da Costa, graduado em Filosofia pelo Instituto Superior de Filosofia, o Berthier, nosso Berthier, o IFIB, mestre em Filosofia pela PUC em 1996, doutorado em Filosofia na mesma universidade, onde se dedica à pesquisa do pensamento de Levinas, Emmanuel Levinas. Professor e diretor-geral hoje do Instituto Superior de Filosofia Berthier, o IFIB, autor dos seguintes livros: Dialética, um acerto de contas de Marx com Hegel, Passo Fundo, IFIB, 2001, Saber, Sabor, Sabedoria, reflexões sobre temas do cotidiano, Passo Fundo, IFIB, 2006, e de vários textos em obras coletivas e artigos publicados em periódicos especializados. Membro de várias comissões, uma delas a comissão organizadora do segundo seminário de Levinas e Educação. Pesquisa, filosofia contemporânea, com ênfase em política e metafísica. Como professor, atua no Instituto de Filosofia, nosso Instituto Berthier, e fez curso de doutorado ligado ao programa de pós-graduação em filosofia da PUC, aperfeiçoamento em Comilas, Madrid, Espanha, pela PUC do Rio Grande do Sul, sobre a ética e a política na filosofia de Emmanuel Levinas. Querido colega André, quem foi Emmanuel Levinas? Antes de tudo, um prazer, Moisés, estar aqui nesse seu estúdio, onde você se dedica a exatamente fazer essas coletas e ao mesmo tempo essa divulgação do verdadeiro agir comunicativo. Então é um prazer muito grande e quero também dizer ao que está nos assistindo que o Moisés Furman é um gaúcho aqui do Rio Grande do Sul e também estudou no mesmo instituto que eu estudei, que é o nosso instituto, como já mencionou, Instituto de Filosofia Berthier, que foi fundado na década de 80. O Moisés tem uma trajetória também muito interessante, me lembro muito bem que você pesquisou na época, fez monografia, não foi? Num filósofo de importância, que enfrentou um tema muito difícil, que é o tema da linguagem, que foi Ludwig Wittgenstein. Né? E esse filósofo tem uma frase que eu acho salutar, que ele diz que aquele que não se pode falar deve se calar. Né? E vou te provocar já, dizendo que você continua sendo pesquisador de Wittgenstein, mas continua falando, né? Pela câmera, pelo computador, pela escrita e assim por diante. Evidentemente, estou provocando. Então, o que o Wittgenstein quis dizer com propriedade é que ou se vive a ética ou não se vive a ética. Então, não se faz discurso sobre a ética na verdade se pratica. E com isso já entra diretamente na sua pertinente pergunta: quem é Emmanuel Levinas? Bom, em primeiro lugar, o interesse que eu tive de pesquisar Levinas, porque ele é um homem do seu tempo, né? E é um filósofo que levou em conta, e eu diria assim, o drama do seu tempo. Então, se você me permite, eu faço assim, um rápido traço de sua biografia e também bibliografia, e até dizendo uma frase dele que ele falou que ele teve duas gerações, uma no útero materno e outra geração na biblioteca. Ele é o homem dos livros, né? Ele já nasceu falando russo, falando hebraico, um pouquinho diferente de nós, que pelo menos eu rastejo apenas no português. Né? Nascido no Mato Grosso, Mato Grosso, lá no sertão, lá no Jaciara, né? Pertinho de Goiás, perto de Cuiabá. Nasci ali. O meu começo não foi nos livros, o meu começo foi exatamente nos parafusos, né? As bielas, platinados, porque a minha formação de origem, eu sou mecânico de automóveis e máquinas agrícolas pela escola técnica chamada Korping, fundada em 1813 pelo Adolfo Korping na Alemanha, na cidade de Colônia. Então, mas vamos deixar esse assunto para a gente conversar num outro momento. Certo. Levinas, Emmanuel Levinas, ele nasceu em 1906 e morreu exatamente 25 de dezembro de 1995. Praticamente com quase 100 anos de idade. Foi um filósofo, como já falei, lituano, nascido na cidade de Kaunas, ou Kunovo,
acho que é isso, né? Russo, como você entende. Ele é de descendência judaica, portanto ele é um judeu, e por causa dos vários conflitos e mesmo da Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, foi bem no auge da sua adolescência e juventude, ele logo cedo teve que migrar. E aqui, se você me permite, eu vou logo fazer um recorte. Levinas logo ele estudou duas figuras na filosofia e ele fez um pouco a sua trajetória de vida. Primeiro, ele foi prestar atenção um pouco em Abraão. Abraão é aquele que sai de sua terra para uma terra estrangeira, desconhecida, onde de fato não tem retorno para casa, né? Quer dizer, é o filósofo da itinerância. E Levinas, na verdade, toma Abraão como modelo da sua filosofia. E do outro lado, ele vai estudar um outro pensador, um outro personagem da história ocidental, que é o Ulisses, que é aquele que faz todas as suas voltas pelo mundo e etc., mas volta para casa. Então, a filosofia de Levinas é a filosofia da itinerância. E isso é muito parecido com a sua vida, porque logo cedo ele teve que sair da sua terra, da Lituânia, não é? E migrar para onde? Para a Rússia primeiro e depois para a França. E ao chegar à França, já na sua flor da juventude, ele procura logo continuar seus estudos. Então ele se naturaliza francês, passa a ser um cidadão francês, e lá ele se encontra com dois filósofos, melhor dito, de importância, né? Primeiro ele vai encontrar na França com Husserl, que é um filósofo que estuda a área do conhecimento chamada fenomenologia. Ele é quem foi o tradutor e também o introdutor na França desse filósofo. E depois, continuamente no seu estudo, ele vai descobrir uma outra obra muito interessante, que é a obra de Martin Heidegger, né? Principalmente a obra chamada Ser e Tempo. Um filósofo que Levinas vai dedicar muito estudo, principalmente para estudar um pouco a questão da ontologia, etc. E um outro filósofo também que ele encontra, que também é um filósofo alemão, que é o chamado Franz Rosenberg, e é um filósofo também judeu, e aqui, se você me permite, esse filósofo é muito interessante em Rosenberg. Aliás, a palavra Rosenberg significa galhos e flores. Esse é um filósofo que Levinas diz que não cita nas suas obras, porque é um filósofo muito presente para ser citado. Então seria uma tautologia, seria uma redundância citá-lo, né? Mas o que é interessante desse filósofo que Levinas leva tanto em conta, que é Rosenberg, esse filósofo também morre numa situação muito especial. Ele morre cego, sem falar e sem se movimentar. Na verdade, a mulher desse filósofo é que escreve seus livros. Então ela escreveu uma frase e perguntava para ele: está correto, está de acordo? Se ele piscava o olho, então correto. Se ele não piscava, porque tinha que consertar a frase. Então tu imagina o sofrimento que esse filósofo Rosenberg passou para realmente deixar uma filosofia muito importante, que é exatamente essa filosofia de enfrentar a totalidade, ou de enfrentar o pensamento totalizante, que você muito bem conhece, o que é que deu isso, né? Bom, na verdade, Levinas parte exatamente dessa sua trajetória pessoal interessante, para dizer uma coisa muito importante, que a filosofia primeira não é a ontologia, não é o ser, é o outro. Portanto, é a alteridade, que é o ponto de partida de Levinas. Então ele vai dizer que a filosofia primeira é a ética. E aonde ele vai buscar, de fato, essa motivação ou essa arguição filosófica? Dizendo que a ética é a filosofia primeira e não a ontologia. Ele vai buscar isso exatamente na fenomenologia. O que é a fenomenologia? É aquilo que eu escrevo, que eu descrevo, aquilo que bate nos meus sentidos. Então, é no face a face humano que se dá propriamente o sentido da realidade. Diante do rosto do outro, do francês, da visagem do outro, é que vai se formatando, eu não gosto muito dessa palavra formatar, mas é que vai formando, que vai gerando o sujeito ético. O que é o sujeito ético, Levinas? É o eu que responde ao outro, à interpretação do outro. Aqui nasce um outro conceito muito rico, que é o conceito de responsabilidade. Responsabilidade já está na origem, que é a resposta que eu dou à interpretação do outro. Isso é ético. Eu não descrevo o outro. Eu não falo do rosto do outro descritamente. O rosto do outro me revela um mistério. O rosto do outro me revela, como diz ele,
a ideia de infinito, que tira, você sabe, da onde de Descartes, né? Descartes, com todo o seu construto filosófico, chegado ao código, achava que tinha chegado ao posto seguro da filosofia e também ao porto seguro do pensamento, ao chegar ao código. Código significa pensamento. Há um elemento primeiro do qual nada mais há. Mas de repente, no próprio exercício do código, o próprio Descartes teve que admitir que há a ideia de infinito no eu, que é finito. Levinas exatamente pega isso aí. E essa ideia de infinito de Levinas é para trazer duas coisas. Para trazer a alteridade, aliás, melhor dito, três coisas: a alteridade, a exterioridade e a responsabilidade. Então Levinas pergunta pela humanidade do ser humano, que não se contém no seu ser individual, ou seja, na autonomia, como diz todo o pensamento da subjetividade moderna. Ou seja, Levinas, ele faz uma filosofia em outro patamar. Ele sai do paradigma da autonomia, do eu solipsista, para o paradigma da heteronomia. O que significa dizer isso? Que invertendo Kant, evidentemente, né? Ou seja, a lei, a norma, a ética, eu não afundo por um princípio lógico, noético, racional. A ética vem de fora. A ética vem do outro. E a resposta que eu dou ao outro pela sua interpelação é nesse momento, nessa abertura, é que eu sou responsável pelo outro, mesmo que ele não seja responsável por mim. Então Levinas vai chegar a dizer que eu sou responsável pela responsabilidade do outro. E com isso, o que fica muito interessante no pensamento de Levinas, ao meu ver, e por isso eu tive coragem, como você bem perguntou, de passar meus bons 4 anos pesquisando para compor essa tese de doutorado no pensamento de Levinas, foi exatamente para mostrar que a partir desse modelo de filosofia nós podemos pensar a organização humana, a sociabilidade e, por que não dizer, pensar a política. Porque Levinas vai dizer, se a ética é a filosofia primeira, a política é depois. Enquanto nós sabemos que no Ocidente, mesmo passando lá pelos gregos, Idade Média, depois a Idade Moderna, sempre vamos ter o eu como categoria primeira. O eu é o primeiro, né? O código é o primeiro, o logos é o primeiro, a lógica é a primeira, né? E Levinas vai dizer com toda tranquilidade que nem sempre um ato lógico supõe um ato ético. Então o ser humano é capaz de viver para o outro e para o outrem, como já dizia antes na nossa conversa preliminar, que o outrem aqui significa toda a sociedade, toda a sociedade. E Levinas chama isso de terceiro, porque eu e você, eu e o outro é a relação do face a face. Aqui está a ética. A ética começa aqui. Agora, quando eu e você abrimos para os nossos contemporâneos ou para os nossos semelhantes, nós estamos, em certo sentido, passando essa relação ética, essa relação face a face, na acolhida dele que entra na roda, que sempre está presente. Então, esse terceiro, que no meu trabalho eu estou chamando de política, mas a política que é fundada nesse ato primeiro, que é a ética. Então, para findar essa tua primeira indagação, que eu acho muito importante, quer dizer, o ser humano é capaz de viver, sim, para o outro, não com o outro. Porque Levinas estava também com muito cuidado, desse ponto de vista, de dizer que a ética não é só a racionalidade da tolerância. A ética tem que ser a racionalidade da solidariedade. Portanto, a ética em Levinas é o lugar da hospitalidade, é o lugar da acolhida do outro. Eu posso tolerar o outro, o índio, o preto, a mulher e etc. Eu posso tolerar, mas tolerar não significa conviver. Agora, na medida que eu passo a ser solidário com o negro, com o preto, com a mulher, com o índio, com o outro diferente, com o árabe e etc., e que eu sou solidário com ele, qual é o compromisso ético que eu tenho com ele? Formar aliança com ele e conviver com ele. Então, para terminar mesmo, eu diria, nessa sua primeira questão, que o outro, ou o outrem, é sempre o exterior. É o exterior por quê? Porque ele é exterior a mim e é exterior a si mesmo, porque tem um terceiro que eu tenho que comparar com o outro e assim sucessivamente. Então, nesse sentido, Levinas pensa, vamos chamar o sujeito ético, ou a subjetividade,
sempre na relação com a alteridade. Por isso que em Levinas a filosofia sempre se faz no encontro. Então a racionalidade em Levinas é sempre plural. Por isso que daria para se dizer que a razão em Levinas é sempre uma razão plural, nunca é una, como queria Plotino, Platão e todos esses pessoal aí da totalidade. Então a subjetividade como hospitalidade que garante a ideia de infinito, e é na relação do mesmo com o outro que essa ideia de infinito vai ganhando feição ética, política, de sociabilidade e etc. E aqui o infinito, bem entendido, não é um conceito cosmológico e muito menos um conceito físico. O infinito aqui é um conceito metafísico, portanto ético. Então a metafísica de Levinas é um pouco diferente da metafísica, por exemplo, de Aristóteles ou de Kant. A metafísica de Levinas é aquela capacidade do meu deslocamento ao encontro do outro, ou seja, quando eu me faço face a face com o outro. Fora o que nós temos no script aí, né? Qual é o princípio ético para Levinas? Na verdade, boa pergunta. Levinas, para começar, ele faz crítica à ética principialista, né? Levinas não tira a ética de um princípio. A ética de Levinas, ela sai do a priori de carne e osso. Isso que é interessante. Quer dizer, o princípio, se é que se dá para falar num princípio ético de Levinas, é o princípio da exterioridade. É sempre quando o diferente me bate à frente. Ou seja, o modelo é Abraão. É aquele que sai para não retornar mais. É o itinerante. Então, o modelo ético de Levinas é o modelo do encontro com o diferente. Se a gente vai olhar bem, quando Abraão sai de Ur, da Mesopotâmia, não é? E hoje é o Iraque, está aquela miséria lá, ele vai até a Palestina, encontra com os apirus, os homens corcundos da terra, funde os apirus com os hebreus, ou com a família de Abraão, e vai para o Egito. Quer dizer, vamos chamar assim, essa geração dessa grande nação é o encontro de duas culturas. Por isso, hebraico vem dessa junção da família de Abraão com os apirus, que eu acho muito importante isso, né? Quer dizer, é o encontro dos pobres com os pobres. Então, o princípio da ética de Levinas é o respeito pelo outro. Não está no eu, não está no outro, está na construção da relação. Me pegou muito bem. Muito bem. Na relação do passo a passo. Por que pensar e pesquisar sobre Emmanuel Levinas na filosofia hoje? Boa pergunta, e eu diria uma pergunta difícil, que eu tenho assim, eu diria, dedicado muito tempo a ela, porque é aqui que aparece a diferença do pensamento de Levinas. Eu vou sim ser bem direto. Levinas tem uma trajetória pessoal interessante, por ter tido um pensamento baseado na metafísica, como já disse antes, concebendo-a como uma filosofia primeira, sempre voltada para a alteridade. Por isso a tua provocação foi interessante. Quer dizer, no fundo, esse interesse ou essa concepção metafísica de Levinas é o desejo do além da satisfação. Quer dizer, é a relação do desinteresse. E aqui eu preciso explicar um pouquinho o que é isso. Não é que Levinas é neutro, mas o desinteresse em Levinas é para dizer o seguinte, que o seu pensamento não está entre ser, não está entre o mesmo, não está só do ponto de vista da identidade do mesmo para o mesmo. Quer dizer, o desinteresse significa que ele não está entre o ser. Não sei se eu me faço entender. Quer dizer, é uma categoria talvez que passa muito despercebida, mas ele colocou isso no centro da sua filosofia. Não é uma filosofia desinteressada, mas é uma filosofia fora do ser, nesse sentido. Ou seja, não é uma filosofia fixa, porque a categoria ser no Ocidente, que nós chamamos hoje de ontologia, é a tentativa de fazer com que os conceitos fixem a realidade. Levinas diz que não, a realidade sempre é maior do que os conceitos. Ou seja, a realidade não cabe no conceito, você não cabe no conceito de Moisés. Olhando para o teu rosto, eu não posso definir
pelo meu olhar para você, pela minha capacidade fenomenológica, né? Porque por mais que eu te defino, mais você me escapa da definição, a não ser que eu te mato. Mas mesmo eu te matando, mesmo eu te assassinando, você me escapa totalmente, porque quando eu mato alguém, aí que ele fica mais distante, que eu não tenho mais nem o rosto dele perto de mim, ficou mais longe ainda, mais distante. Então, eu diria que essa questão de pesquisar Levinas é exatamente fazer uma ética que ela esteja voltada para esse princípio do desinteresse, mas que ao mesmo tempo ela possa ser geradora da bondade na relação do absolutamente outro. E aqui não tem nenhum problema de dizer que o absolutamente outro para Levinas é Deus. Não vou dizer que o Deus confessionado de qualquer credo, mas para Levinas, Deus é o outro. Portanto, Deus Levinas é pessoa, como também é no cristianismo. Ou seja, Deus não é uma categoria dedutiva, lógica em Levinas. Por isso que ele vai dizer que é de Deus que vem a ideia. Impressionante isso, né? O infinito em Levinas vai nessa direção. O grande outro que eu não defino por conceito. Tanto é que a cultura hebraica, ou seja, a cultura judeia ou judeus, eles não definem, não falam o nome de Deus. Yahvé é para não falar o nome de Deus em vão. De tão ético que é. Então, eu diria que o desejo do outro enquanto outro é considerado por Levinas como o desejo do invisível. Isso que eu acabo de dizer. Pois o desejo do outro como tal não pode ser visto sobre a fenomenologia do olhar, sobre a luz da razão, do logos, que permanece o quê? Sempre um mistério não profanado, como o desejo do infinito. O outro, como o outro, na verdade, revela-se infinitamente outro, não podendo ser aprisionado em um conceito com suas determinações gramaticais, lógicas e imanentes. Existe uma afirmação de Levinas que, na minha modesta opinião, mostra a importância da sua pergunta, né, ou da sua importância filosófica no seu pensamento, que é algo que a gente poderia dizer assim: por que dar de comer a quem tem fome seria uma questão menor da filosofia? Não é? Ou, recuperando o nosso grande poeta Rubem Alves, né? Por que a maior oração é quando um pobre ou quando um faminto come? Levinas põe a mesma questão, né? Relacionar o outro na vida prática é uma questão ética e não moral. Não é só uma questão de atitude, é uma questão de postura. É uma característica, eu diria assim, forte, marcante, última, primeira do pensamento desse grande filósofo Emmanuel Levinas. Quer dizer, o ato de dar de comer à viúva, ao órfão, é a materialização da ética em Levinas. Depois de 4 anos de pesquisa, essa busca pelo pensamento deste filósofo, dada a importância do pensamento dele, por que ficou esquecido pela filosofia? Essa é uma grande questão e você já sabe por que ela já sabe, pelo menos você já pode deduzir por que essa é uma filosofia que ela ficou esquecida. Se você me permite... Só antes da resposta, quando conversávamos outro dia, você me falava que é o terceiro ou quarto que fez, defendeu uma tese de doutorado sobre Levinas no Brasil? Nesse foco da política, sim. Nesse foco olhar da política. Daqui a pouco eu vou entrar, não é? Porque no fundo a minha tese é mostrar que a ética de Levinas supõe uma política como ato segundo. Porque Levinas não está pensando numa sociedade, numa ética para os anjos, né? Está pensando numa ética, uma filosofia para nós seres humanos que somos capazes de amar e de matar. Então ele está pensando na ética nesse sentido. Então, a modéstia à parte, quer dizer, pelo que eu conheço, são 3 teses que teve coragem de encarar isso no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, trazendo essa questão difícil da política, que para muitos Levinas não levou em conta. Ele levou sim,
ele só não se preocupou e nem gastou tempo de fazer uma teoria política. Porque a teoria política até então feita no Ocidente foi a teoria política feita, mas com base na ontologia do pensamento da identidade, ou seja, nesse pensamento controlador e redutor. Eu acho que esse é o parênteses que ele fizesse, né? Exato. E por que ficou esquecido? Muito bem. Se eu posso dizer, ele ficou esquecido porque no Ocidente, todo esse desempenho da filosofia, do conceito, do ser, do logos, que não é negativo, não estou dizendo que isso é negativo, mas que levou, em certo sentido, uma redundância, uma tautologia, porque esse pensamento, ele é o pensamento que ele levou em conta sempre o peso epistemológico, ou seja, a concepção sempre era maior do que a realidade. Ou seja, aquilo que eu dizia antes, uma espécie de que os conceitos é que dão conta da realidade, da história e etc. Quer dizer, então, sua obra é pouco lida ainda, eu concordo com você, porque ele mesmo teria, vamos chamar assim, preferido, não é? Um certo isolamento do ambiente acadêmico dominante da época, principalmente depois que foi preso pelos nazistas. Tanto é que a primeira obra de Levinas, que é da existência ao existente, ele escreve no cativeiro. Como o povo de Deus também fez isso. Poderia-se dizer, na verdade, que o respeito e o reconhecimento da alteridade do outro significa estabelecer a relação eu-outro, face a face, que é realizada na proximidade em uma relação, eu diria, uma relação intersubjetiva de responsabilidade aberta para o infinito e etc. Quer dizer, esse foi o cuidado que Levinas teve de primeiro, como é que diz, escrever a sua obra, marcar a sua obra, determinar o terreno e assim por diante. Mas voltando à tua questão, por que ela foi esquecida? É porque a própria filosofia do Ocidente, se a gente for analisar, a filosofia da identidade, ela é uma filosofia que gradativamente ela vai provocando uma certa amnésia antropológica. Ou seja, o importante não é o outro na relação, o importante sou eu. Por isso que penso, logo existo, ficou traduzido penso, logo conquisto. E hoje tem um intérprete, ou um comentarista de Levinas, um estudioso de Levinas, que eu levo muito a sério, que é o Henrique Dussel, que ele vai dizer exatamente que o penso, logo existo, virou penso, logo conquisto. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque no Ocidente, materialmente falando, aconteceram 3 descobertas. A primeira do Ocidente, do Oriente. O que é o Oriente? O Oriente é o quê? A alteridade ameaçadora. Não é à toa que o Bush, afirma, antes de invadir o Iraque, que o mundo estava dividido entre o eixo do bem e o eixo do mal. E o eixo do mal tem que ser combatido, e combatido a bala, a bazuca, a fuzil e a bomba. E agora, recentemente, quando assassinaram Bin Laden, o que o Obama acabou de dizer? Agora o mal está exterminado, porque matamos o mal. Matamos, como é que diz, a raiz do mal. Mas onde é que estava o mal? Estava no Oriente. Quer dizer, então, nessa visão, o conflito não está entre Norte e Sul, mas está entre Oriente e Ocidente. Então, essa é a primeira descoberta. A segunda descoberta que o Ocidente fez foi a descoberta do selvagem. Mas aí vem a tua questão, produzindo conceitualmente uma categoria antropológica muito importante, que é a categoria de inferioridade. O que é a categoria de inferioridade? Negar tudo aquilo que é diferente. No caso aqui, o inferior era a mulher, o índio e o negro. E a gente sabe o que deu isso, principalmente aqui na nossa América Latina. Então, o estrangeiro, o outro, o que vem de fora, sempre foi tido no Ocidente como o ameaçador. E se ele ameaça, ele tem que ser o quê? Defendido. Então, ao invés de lealdade, ao invés de hospitalidade, eu tenho o outro como concorrente, como aquele que me ameaça. E a terceira descoberta do Ocidente foi exatamente aquilo que o Descartes colocou bem na sua filosofia, a res existência. A res existência, que significa o quê? A natureza. Então, por isso que foi muito fácil. Depois vim para cá os espanhóis no primeiro momento, no segundo momento os portugueses, e etc, e etc. Para quê? Porque sendo a natureza existência, quer dizer, exterior,
então eu posso abocanhá-lo e aproveitá-lo, porque ela é infinita, eu posso então expropriá-lo de toda maneira. Então, para fazer uma síntese, eu diria que a filosofia de Levinas, ela foi, em certo sentido, esquecida e deixada de ser, estudada e lida e problematizada, porque ele põe a público, a aluno, toda essa estratégia do encobrimento. Porque se a gente vai olhar bem, o descobrimento foi um encobrimento. Então, essa questão que Levinas descobre a alteridade, não é que ele descobre no sentido lógico, ele descobre no sentido de tirar a coberta. E qual é que é a coberta aqui? São os conceitos que foram colocados para encobrir a realidade. Porque até hoje o descoberto não pôde dizer nenhuma palavra. O negro, o índio, a mulher, até hoje, com alguns movimentos e etc., consegue agora organizar alguns sindicatos, alguns ONGs, alguns movimentos, de quais você também já fez parte e participa, que pode dizer uma pronúncia, uma palavra. Mas normalmente, esse movimento de quilombo, dos indígenas, das mulheres, são movimentos que estão aí para serem o quê? Reprimidos, porque não pode dizer isso. Movimentos sem terra, sem terra, pequenos agricultores. Exatamente. Engraçado. É muito engraçado. E é nisso que Levinas põe a ferida. Então, esse negócio de dizer que Levinas foi esquecido porque não é um filósofo, isso é pura estratégia ideológica para realmente não descobrir que toda essa parafernália, esse engenho do construto intelectual montado no Ocidente, ele foi montado, eu diria assim, num tipo de uma astúcia, de uma razão ardilosa, no sentido de, colocar aquele que tem um conceito sabe, aquele que tem a concepção sabe, e aquele que não tem sabe. Então, se você me permite, eu diria, a dominação vem pelo conceito. Os portugueses e os espanhóis, quando chegaram aqui, já tinham o conceito da descoberta. Por isso que conseguiram dominar. Por incrível que pareça, é isso. Fora dessa questão de novo, doutor, né, nesse estudo que você fez, Levinas passou por campos de concentração. Uhum. Ele passou pela fase daquilo que significa raça pura. Eugenia, exatamente. Então, compreender isso significa também se colocar no pensamento dele para interpretar essa circunstância de quem decide. O outro que é descoberto, que é desconhecido, não é uma decisão para o pensamento que ele enfrenta, que Levinas enfrenta. Uhum. Levinas enfrenta o pensamento, então, de dizer assim: eu, diante do outro, tenho o comando. Yeah. Uhum. E agora, diante disso, como a reação do seu pensamento vai acontecendo dentro de uma perspectiva de construção de relação. Uhum. O que Levinas criticou nos sistemas éticos? Eu esperava que você me fizesse essa pergunta cedo ou tarde, porque um bom estudante de Wittgenstein e necessariamente me perguntar sobre aquilo que não se pode falar. Mas vamos lá então. Eu vou ser direto agora. Quer dizer, no fundo, a crítica de Levinas é que a ética não pode derivar de princípio. Que a ética deriva de princípio. Não, isso não, Levinas não tem um postulado onde ele lança a mão para pensar a ética. Ou seja, a ética não vem de princípios racionais ou de princípios metafísicos, como queria tantos outros pensadores. De Deus, por exemplo, ou da razão prática, como Kant queria, né? Ou do Estado, como queria Hegel, a eticidade do Estado. Levinas criticava essa visão que se me pergunta, essa visão da ética, elaborada em princípios racionais, ou em princípios metafísicos, ou em princípios abstratos, como o Estado. Né? O Estado tomou o lugar da ética. Quer dizer. Em lugar disso, o que Levinas faz? Levinas propõe partir do vivido, do concreto, como brincava antes contigo, do a priori, de carne e osso. E aí que vem uma questão: de onde vêm os problemas do direito e da justiça, se não pode pensar uma ética a partir de princípio? Então Levinas vai responder isso com muita propriedade, dizendo que vem da ideia não realizada, não vivida, mas porque a ética não é. Mas por que a ética então não é vivida? Por que a ética não é, como é que diz assim, apanhada nos conceitos? Porque a ética,
é elaborada a partir da abstração racional. E a abstração racional coloca regras, coloca leis, códigos civis, códigos penais. Porque a gente hoje até fala, como é que a gente fala de código éticos, né? A gente fala isso hoje, é isso? Que tem que ter um código ético para empresa, para vendedor de sapatos, sei lá o que, etc. Levinas, isso não existe. A ética não é um código. Então, quer dizer, e supõe que todos os seres humanos sejam capazes, veja bem, intelectualmente, de compreender isso e adequar-se a isso, de modo que a instituição ética é uma construção, veja bem, intelectual, relacional, que é a tua segunda pergunta que você me fez antes. Quer dizer, Levinas, você perguntava se teria que ser assim. Essa é a pergunta. A ética tem que ser fundada num princípio a priori? A ética tem que ser fundada num princípio de procedimento? Ou a ética ela tem que ser gestada, entre aspas, gerada na relação do encontro do eu com o outro? Levinas parte daí. Essa é a crítica do Levinas. E o que significa o outro como outro em Levinas? Antes de entrar na tua questão, eu me lembro que uma vez alguém me fez uma questão semelhante e me perguntou se o outro não tomaria o lugar do eu em Levinas. Se o outro não manipulava o eu. Essa é uma cilada perigosíssima, né? Eu diria, este é o ponto fundamental que eu destaquei no meu trabalho, né? E que eu quero destacar agora na tua questão, nesse comentário sobre Levinas. O sentido do humano. O problema é esse. E Levinas, o grande problema do outro está em detectar, não intelectualmente, mas vivencialmente, relacionalmente, o sentido humano. Kant colocou o sentido humano na emancipação da razão. Quer dizer, ser humano é ser emancipado racionalmente. E, portanto, Kant vai dizer que a emancipação se dá via razão e via liberdade. Levinas se pergunta: que dignidade racional, vamos chamar, é essa, onde milhões de pessoas são mortas sem razão nenhuma, sem haver motivo de guerra, só pelo fato de pertencer a uma raça, que tu falava da questão da eugenia, não é? Que culpa tem as crianças, por exemplo, lá de Auschwitz, principalmente as crianças polonesas lá, as crianças alemães, judias, né? Que emancipação racional é essa? Onde estão os atos, ele vai dizer aqui, dos ideais do cristianismo, da fraternidade universal, né? Da paz perpétua kantiana. Levinas propõe então como dignidade não mais a emancipação do iluminismo, da modernidade, embora reconheça seu valor. Levinas não esqueceu a tradição, mas não mais a liberdade suprema, embora ele reconheça o valor da liberdade, mas ele vai colaborar com todo o vigor para, eu diria assim, resgatar o sentido humano do ser humano. E o sentido humano do ser humano é o ser humano ético, que esse é um sujeito ético. Então Levinas diz que a passagem do homem animal ao homem humano se dá na ética. Enquanto o homem não der esse passo, ele não sai, eu diria aqui, do nível de animal, aqui no mau sentido também, né? Com todo respeito também aos animais, tem que ter um pouco de cuidado com isso. O animal aqui, nesse sentido aqui, até eu coloco entre aspas, é essa nossa capacidade de inventar a guerra, através do ser, através da lógica, que a guerra é a invenção da lógica, a invenção da totalidade. Quer dizer, então, eu diria que Levinas é um pensamento radical, de vera radical. Essa posição de Levinas é uma posição que nos leva a repensar todo o construto, todo o engenho intelectual da filosofia ocidental. Mas ele descreve tudo isso, eu diria aqui, com letras claríssimas. Levinas não deixa dúvida desse ponto de vista que a ética é a filosofia primeira. Olhando assim, essa resposta que tu apresenta agora, para a construção da paz,
não é preciso destruir vidas humanas, destruir a vida. Para fazer o bem, para que o bem vença, não é preciso matar uma pessoa. Essa contradição, essa contrariedade. Mas essa proposta ela é utópica, no sentido de que como é que nós vamos construir uma relação que possa ser encaminhada e de fato vivenciada no dia a dia, sem interferir no outro, sem exterminar o outro. Então, a proposta ética de Levinas não é demais utópica? Interessante. Porque Levinas, com essa tua questão difícil demais, Levinas vai colocar para enfrentar esses problemas de qual realidade a trama da subjetividade humana é testemunho. Ou seja, o que é o testemunho? Nessa nossa conversa aqui, o que eu estou sendo testemunho de que aqui? Porque nós podemos estar caindo exatamente no maluco da astúcia da razão ardilosa. Nós podemos estar aqui apenas fazendo, como é que diz, troca de verbos, mas verbos não temporalizados. Ou seja, como é que nós podemos deixar isso aqui como herança agora histórica, como herança patrimonial, para que outros possam pegar e seguir? Como é que nós podemos levar a sério Abraão para fazer a mesma trilha do caminho sem volta? Não é o caminho para o suicídio, né? É o caminho sempre para o diferente, para o diferente, para o diferente. E aí quando tu pergunta se essa proposta não é muito utópica, utopia que eu entendo bem que você está perguntando é o não lugar, né? É aquilo que ainda não é aquilo que não tem configuração histórica. Então Levinas diz que a animalidade do ser humano só é superada quando ele atinge o âmbito ético, quando ele é capaz de abrir a casa, abrir os braços e acolher o outro como outro, não como a minha projeção, porque o outro é tudo aquilo que não sou eu. Para além de todas as dominações conceituais, políticas, econômicas, etc. Aí não entra o sexo, não entra a cor, não entra a raça, não entra credo, portanto não entra a religião. Quer dizer, os conflitos serão superados na medida que vão estabelecendo a ética. Quer dizer, o conflito entre raças e cores humanas, entre credos, isto sendo superado, chegaremos o quê? A relação plural, ou seja, ao pluralismo cultural na unidade, que é a sociabilidade de Levinas. Quer dizer, no final do seu, não sei se eu trouxe aqui, no final do seu livro, acho que não trouxe, Moisés, Totalidade e Infinito, ele vai dizer que o pluralismo é possível porque ele se constitui ou se faz na unidade da paz, que é isso que tu disse, que tu acabas de falar. A paz não significa preparar para a guerra, ou a guerra é o pressuposto para a paz. Isso é uma mentira muito bem construída, não é? Ou seja, aí Levinas faz a tua pergunta mesmo: será isso um projeto utópico? Então Levinas termina esse livro respondendo essa questão dura que você me faz, que pode ser uma utopia sim, mas se alguns lugares da Terra já teve essa realização, significa que a humanidade já tem algumas estrelas por onde pode se guiar, onde pode se trilhar. Uma primeira estrela eu vou dizer Abraão, posso dizer mais aqui, nós somos católicos, cristãos, Jesus Cristo, estrelas, isto é, homens e mulheres Gandhi, vamos dizer aqui também, não é? Esses seres humanos que atingiram esse nível humano na prática ética. Então é uma utopia sim, eu diria a você, mas também já é uma concretização histórica política. Tudo isso foi o que inspirou o projeto da Declaração dos Direitos Humanos em 10 de novembro de 1948, do já possível com o ainda não. Então eu diria que Levinas é essa tensão, ou seja, ele põe, vamos chamar assim, a verdade nem está no objeto e nem está no objeto, e nem está no sujeito, ou seja, a verdade em Levinas está nessa tensão,
Por isso que ele coloca, então, subjetividade e alteridade. Então, eu parto da alteridade para abrir a subjetividade fechada. Porque a ética em Levinas, no fundo, é pensar a liberdade. Mas o que é pensar? É pensar a subjetividade. Mas o que é pensar a subjetividade? É dizer que a minha liberdade se faz quando eu encontro com a sua liberdade. Quer dizer, então, nesse sentido, Levinas derruba todo aquele pressuposto político, moral, principalmente Locke, dizendo que a minha liberdade começa onde termina, onde começa a do outro, ou começa a sua. Não, em Levinas é o contrário. A minha liberdade se faz, se enriquece quando eu encontro com a sua liberdade. Ou seja, quando eu encontro com a alteridade, é que a minha subjetividade se abre. Aí você pode pensar, mas e a política? A política é exatamente o que? A garantia para que essa relação eu-outra nunca se fecha, nunca fica egoísta. Isso me permite, aí com isso eu termino, eu tenho dito até para quem se dá a vida conjugal, o matrimônio, quer dizer, que o matrimônio é um passinho pertinho para ficar patrimônio, não é isso? Então, então a vida conjugal, que não conjuga mesmo essa relação eu-outro, é uma relação que se acaba, porque ela vai virar o mesmo, ela vira o único. E uma relação de dois em função dos dois é pura tautologia. E toda tautologia não tem, como é que diz, progresso humano e muito menos abertura ética.